Deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. Saiu desmoralizado da Câmara dos Deputados, chegou num nível em que até os bolsominions se uniram à esquerda contra ele. E aí o Lira, para tirar o foco de si mesmo e de uma das suas maiores derrotas que teve, ele resolveu que na semana que vem, já na segunda-feira, ele convocou sessão extraordinária para que seja votada a reforma tributária e em regime de urgência. Vamos lembrar, o governo Lula está tentando que seja votada a reforma tributária já faz algum tempo. O Arthur Lira está fazendo corpo mole quanto a isso, porque ele sabe que quanto mais demorar, pior para o governo Lula. E o Arthur Lira fica naquele toma lá da cá. Pois bem, eis que essa semana teve um projeto aí que estava para ser votado, que não tem nada a ver com a reforma tributária, mas que foi uma derrota muito grande para o Arthur Lira, que é um projeto que dá anistia aos partidos políticos que não cumpriram cotas de candidaturas de candidatos negros e de candidatas mulheres. Para quem não sabe, há uma PEC que foi aprovada faz algum tempo, que diz que pelo menos 30% das candidaturas tem que ser mulheres e negros, e que 30% da verba do fundo partidário tem que ser para mulheres e negros, e caso sejam mais de 30% das candidaturas de mulheres e negros, tem que ter ali uma verba do fundo eleitoral proporcional ao número de candidatas. Vou te dar um exemplo. Imagina que um partido vai para uma eleição aí com 20 candidatos a deputado. Se tem 20 candidatos, 30%, ou seja, 6 candidatas, tem que ser mulheres. E se tem 6 candidatas mulheres, isso é 30%, 30% da verba do fundo eleitoral tem que ir para essas candidatas, para candidatas mulheres. Vamos supor que um partido tem 10 candidatas mulheres, 50%. Ó, que bom! Então 50% da verba tem que ir para as mulheres. O que acontece é o seguinte, quase nenhum partido cumpre isso. Isso faz com que tenha multa, ok. O pior é o seguinte, nas eleições municipais fica praticamente impossível que os partidos cumpram isso em todos os municípios. Só os partidos que não participam da eleição em todo o Brasil é que conseguem cumprir isso. Para você ter uma ideia, até o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, deixou de cumprir a cota para mulheres. Esse é o nível que está a coisa. Por quê? Eu estava lendo aí a explicação dos partidos de esquerda, porque você vê que os partidos de esquerda são os que mais lutaram para que essa PEC fosse aprovada. E eles disseram, olha, em partidos principalmente no interior, no agreste, em locais onde às vezes nem chega internet, fica muito, muito difícil de você achar candidatos negros e candidatas mulheres, gente que esteja ali na política. O Lula chegou a dar uma declaração na semana passada que foi alvo de fake news da Folha. Eu cheguei até a mostrar aqui em que o Lula reclamava justamente disso. Ele falava que ele gostaria de ter mais mulheres e mais negros no governo, mas eles foram excluídos da política durante toda a história. E aí o que acontece é que quando tem alguma indicação aí do Centrão e tudo mais, geralmente a indicação são de homens brancos. Foi até uma declaração que a Folha distorceu. Eu mostrei aqui, quem acompanhou aqui o plantão essa semana, viu que eu mostrei aqui a fake news da Folha. Quem me segue lá no Instagram, eu fiz até vídeo sobre isso. Foi capa no UOL. Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar, diz Lula. Será que o Lula falou isso mesmo? Coisa horrível, né? Pois vamos à frase do Lula. Não é que não tenha mulheres e negros, é que a oferta é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiver uma participação política histórica mais contundente. Eu quero mais mulheres e negros no governo. Eu preciso de mais negros no governo. Eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil. O Lula estava justamente... Pois bem, essa foi a crítica do Lula. Você deve ter visto aí. E aí, o que acontece? Se você me segue no Instagram, deve ter visto, né? O que acontece é o seguinte. Os partidos explicaram, fica muito difícil realmente, principalmente em lugares que nem chega a internet. Aí o que acontece? Os partidos começaram a votar, queriam votar uma anistia para as multas. Estima-se que as multas cheguem a 23 bilhões de reais aos partidos políticos. Ok. O que acontece é o seguinte, a esquerda não queria votar isso. Aí o PSOL estava na linha de frente contra votar essa anistia para os partidos. Olha que o PSOL é um dos partidos que não cumpriu nas eleições municipais, tá? Em 48 cidades o PSOL não cumpriu nas últimas eleições aí em 2020. Segundo o PSOL e também segundo a coordenadora do PT Mulher, tanto o PSOL e o PT falaram a mesma coisa, isso sobre a dificuldade no interior, e também falaram que na eleição de 2020 a pandemia atrapalhou muito. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a esquerda estava na linha de frente dizendo não tem que ter anistia nenhuma quanto a isso. E o Arthur Lira colocou para votar. O Arthur Lira colocou para votação, eis que ele foi massacrado no plenário. Chegou ao ponto que o Partido Novo também é contra a anistia.
O Partido Novo não participa da eleição em muitas cidades, então o Partido Novo conseguiu cumprir em 2020. Nas eleições de 2022, todos os partidos cumpriram. Todos os partidos tiveram ali o mínimo de candidaturas de negros e de mulheres que exige a lei. Em eleições maiores, eleições para deputado, eleições para senador, governadores, etc., fica muito mais fácil cumprir, porque são 27 estados, então fica fácil. O difícil é você cumprir isso, segundo aí os partidos, em mais de 5 mil municípios. Aí é difícil, e só os partidos que participam da eleição em 10 municípios, em 100 municípios, aí eles têm mais facilidade de cumprir, porque eles estão nas cidades maiores. Então o Novo queria a multa para todo mundo. Então os bolsominions do Partido Novo passaram a detonar o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou desmoralizado, ficou com cara de bunda lá no plenário. Aí o Arthur Lira falou, pô, líderes partidários que queriam votar anistia, cadê vocês? Os líderes sumiram. Alguns do PL estavam com cara de bunda lá, constrangidos, porque a coisa ficou tão feia que só estavam alguns ali da extrema-direita que queriam essa anistia, porque obviamente os partidos da extrema-direita são os que menos cumprem isso. Lembremos, na última eleição de 2018, o partido do Bolsonaro, que era o PSL, usou candidaturas laranjas de mulheres e enviou dinheiro para essas candidaturas laranjas e estava desviando dinheiro assim. Inclusive um ministro do Bolsonaro chegou a cair por isso, que era o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, porque ele foi acusado de participar aí desse esqueminha aí de roubar dinheiro com candidaturas laranja. Eles faziam candidaturas de mulheres para cumprir essa cota, mas as mulheres não eram candidatas de verdade. E aí, como eles tinham que mandar dinheiro para a candidatura das mulheres, ele chegou a mandar 70 mil para a candidatura de uma mulher, e a mulher falou, quer saber, eu quero ser candidata assim, eu vou fazer a campanha. Aí a mulher disse que foi ameaçada de morte, fugiu do Brasil para Portugal, tudo porque ela quis realmente ser candidata. Porque o plano era dar 70 mil para ela, ela pega o dinheiro, gasta em alguma outra coisa e desvia o dinheiro. Ela manda para alguma gráfica que o amigo era alguém ali do ministro do Bolsonaro e desviava o dinheiro. Pois bem, como ela não fez isso, passou a ser ameaçada. Eu lembro que esse vídeo eu fiz em 2019, eu fiz justamente no dia em que roubaram a minha casa, eu morava em Barcelona, invadiram o meu apartamento e roubaram tudo. E eu não estava no apartamento, eu estava em outro lugar nesse dia. E aí, quando eu voltei, eu vi que tinha roubado tudo. Então, por isso eu lembro muito bem desse vídeo. Aí, o que acontece? Os partidos começaram ali a brigar com o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou assim, pô, o pessoal que queria aprovar aí essa anistia não tá aqui. Todo mundo sumiu. Agora a culpa é toda minha. Pô, ferrou. Então, o Arthur Lira tirou de pauta e falou, quer saber? Isso fica para agosto, se é que vai ficar, então provavelmente não vai ter essa anistia aí, ó. Vitória aí da esquerda com o apoio dos bolsominions do PSOL. Deu ruim pro Lira. Como o Lira queria ele sair do foco, porque ele começou a sofrer ataques de tudo que é lado, o Lira falou, olha, vai ter sessão extraordinária na segunda-feira. Para quem não sabe, Vossas Excelências não trabalham nem na segunda e nem na sexta-feira, tá bom? Só tem sessão do Congresso terça, quarta e quinta, e as sessões são no fim da tarde, porque Vossas Excelências não gostam de acordar cedo. É fim da tarde mesmo. Ok, até aí eu não julgo, eu também não gosto de acordar cedo, acho que ninguém gosta. Se todo mundo pudesse escolher, acordaria mais tarde. Ok, o que acontece é o seguinte, não trabalhar na segunda e na sexta, pô. Ok, o Arthur Lira convocou sessão na segunda e falou, vamos votar aqui a reforma a reforma tributária, e essa reforma vai ser votada em regime de urgência, como que é o governo Lula. Então o Lira vai na segunda-feira, vai ter essa sessão, então todos serão obrigados a trabalhar na segunda-feira. A sessão começa às 17 horas, exatamente, porque para ninguém precisar acordar muito cedo. E aí o que acontece é, o Lira vai reunir os líderes partidários, já se espera aí que ele vai reclamar, pô, vocês me ferraram na semana passada, me ferraram de verde e amarelo, vocês falaram para colocar isso em pauta, eu coloquei em pauta, vocês sumiram e deixaram aí esquerda e extrema direita me massacrando lá no plenário e eu fiquei sozinho lá. Pois bem, ele vai convocar os líderes e aí ele vai falar, ó, vamos votar aqui como que é o Lula. O Lula, nessa semana aí, ele cobrou publicamente que seja votada a reforma tributária em regime de urgência. Ele quer porque quer a reforma tributária, e tá certo o Lula, aprovada quanto antes. Então, o Lira espera que, já a toque de caixa, ele consiga que isso seja votado no plenário, comece a ser votado no plenário na quarta-feira, para que até
o final da semana que vem, né? Até a quinta ou a sexta. Depende se vão trabalhar na sexta ou não. Na segunda vão, ó, tá um dia a mais de trabalho. Talvez na sexta trabalhem também, para que acabe de votar a reforma tributária na sexta e já envie aí para o Senado para que depois o Lula possa sancionar. Para quem não sabe, os senadores estão irritados com o Arthur Lira também, não só aí a Câmara. O Senado também está irritado com o Arthur Lira. E essa irritação também é um pouquinho com o Rodrigo Pacheco, porque o Arthur Lira ele mudou um regulamento da Câmara dos Deputados que faz com que o Senado apenas chancele o que é aprovado na Câmara. Para quem não entende, é o seguinte, como funciona o Congresso Nacional. Imagina que tem um projeto de lei. Vamos mudar aqui uma regra tal. Aí a Câmara vota. Aí vai para o Senado. Aí o Senado pode fazer alteração. Falar, isso aqui a gente não gostou não. Tira do projeto. Aí a gente quer adicionar outra coisa. Coloca outra coisa. Aí volta para a Câmara. Aí a Câmara decide, sim ou não. Era assim. Agora não é mais. E se o projeto começava no Senado, os senadores faziam um projeto e a Câmara podia colocar alguma coisa e retirar e depois voltava para o Senado que decidia se sim ou não. E aí ficava nessa. Agora o Arthur Lira mudou, no governo Bolsonaro ele mudou. Ele mudou o regulamento que fica da maneira que o projeto não importa se começa na Câmara ou no Senado. A Câmara pode adicionar e tirar coisas, mas se o Senado ficar fazendo modificações, a Câmara não vota mais o projeto. E ponto final, acabou. Então o Senado virou um mero chancelador do que faz a Câmara. Então se a Câmara vota o projeto de um jeito, o Senado só fala sim ou não. Não faz as modificações mais. Os senadores são irritados com isso aí que fez o Arthur Lira, mas isso continua em vigor. O Rodrigo Pacheco não peitou o Arthur Lira nisso aí e ficou por isso mesmo. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui juntos lutando. Falou!